Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta nova edição do podcast Rio Ônibus vou trazer para os ouvintes conteúdo sobre 6 perguntas feitas pela empresa constantemente. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vou trazer para os ouvintes conteúdo sobre 6 perguntas feitas pela imprensa constantemente ao setor. São pontos importantes para que a sociedade saiba a quem e o que cobrar para que tenhamos no Rio um transporte público linear, com capacidade para servir a todos de forma eficiente e equilibrada. São algumas perguntas que muitas vezes, ao responder por intermédio da imprensa, das mídias, a gente não consegue dar todos os detalhes. Por quê? O espaço que nos é franqueado é pouco. Muitas vezes mandamos uma resposta de 1 minuto, 40 segundos e só são publicados 10, 15 segundos, porque a gente entende que o espaço realmente é pouco, são muitas as notícias, então a gente vai aproveitar o nosso espaço aqui, que é por nossa conta, para elucidar melhor certas questões. Então, a nossa equipe separou aqui 6 perguntas que estão mais em pauta nos últimos dias, para que a gente possa dar a vocês as informações corretas. Primeira, por que as linhas de ônibus estão sendo reduzidas na cidade? Bom, a gente vê sempre essa questão aí do tem que voltar a rodar com 50 linhas, com mais 47, que nós vamos fiscalizar, que há problema, que tem muitas linhas, tem mais de 100 linhas paradas. Bom, o que é que acontece? Com a queda do número de passageiros pagantes, que são aqueles que custeiam efetivamente o setor, com o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com o fato da gente estar há 3 anos aí sem tarifa, com a questão dos efeitos da pandemia, que no primeiro momento reduziu a quantidade de passageiros em até 80%, e a gente hoje mal consegue chegar aos 60%, o que é que a gente teve que fazer? Como todo mundo faz em casa, se você tem o seu salário reduzido pela metade, você tem que cortar metade das despesas. E como que uma empresa de ônibus consegue reduzir as suas despesas? Efetivamente, é rodando menos quilometragem, é rodando com menos ônibus. Então, o que é que foi feito pelo setor? Se fez um reajuste internamente, se deixou que algumas linhas que tinham concorrência foram suprimidas, ficaram outras linhas em operação e a gente, através da integração pelo bilhete único, consegue cobrir aí praticamente 100% da malha viária que era atendida antes. Só que não consegue colocar a mesma quantidade de ônibus. Então, algumas linhas que tinham ônibus a cada 5 minutos, hoje estão com ônibus a cada 8, 10 minutos. Algumas linhas que tinham frequência de 2 minutos, hoje tem ônibus a 3, 4 minutos. Mas a verdade é que quando nós olhamos a quantidade de passageiros para a quantidade de ônibus que efetivamente está rodando, a quantidade de passageiros ainda caiu mais do que a quantidade de ônibus. Então, hoje, quando a gente tem uma reclamação, por que tem uma linha que não está rodando? Por que os intervalos aumentaram? É porque as empresas não têm condições financeiras de comprar mais combustível, de pagar mais salários, de colocar mais ônibus em operação. Tudo isso é dado ciência à prefeitura, ela tem plena ciência do problema, ela tem informações em tempo real de que frota está em operação, de que linhas estão em operação. Isso nunca foi feito escondido, sempre foi feito às claras, com total transparência, porque esse é um problema que não é só das empresas de ônibus, é um problema de toda a sociedade. Mas quem tem que corrigir esse problema? Quem tem que corrigir o problema é o poder concedente, que é o contratante e que é o responsável para que o contrato seja cumprido. Todo contrato tem deveres e direitos de parte a parte. Então, para que as empresas de ônibus, os consórcios, possam cumprir com os seus deveres, é preciso que os seus direitos também sejam observados. Então, por isso, hoje, ao se reclamar de uma linha ou outra que está parada, tem que se pensar o que é que levou à paralisação dessas linhas e quem é o responsável pelo retorno delas. Tá? Um outro item, segunda pergunta que nós temos aqui,
Por que nós passamos a ver alguns ônibus com aparência envelhecida, com bancos rasgados, com as portas meio batendo, com lanternas avariadas? Bom, o que acontece? Em 2015, a cidade do Rio de Janeiro tinha a idade média da frota de ônibus, um carro pelo outro, um ônibus pelo outro, tinha uma idade média de 3 anos e meio. Ou seja, o ônibus mais velho estava aí por volta dos 7 anos de idade de uso, mas era grande a quantidade de renovação de ônibus. Todos os anos eram comprados 1.500 a 2.000 ônibus novos para a cidade. E o que acontece? Com essa crise toda, ao longo dos últimos anos, não foi possível trocar essa quantidade de ônibus. Mais uma vez, como uma pessoa que tinha uma condição boa, trocava de carro a cada 2, 3 anos. Vendia o seu carro usado, comprava um carro novo. Mas teve um corte no seu salário, no seu faturamento, a vida piorou e a pessoa ficou com o carro 5, 6, 7, 8 anos rodando, tendo o máximo cuidado com ele para que não deixe de ter segurança para operar tudo isso, só que com um carro mais velho. Então, com os ônibus acontece a mesma coisa. Hoje, a idade média da frota, que há 6 anos era de 3 anos e meio, está se aproximando dos 7 anos. E não há nenhuma perspectiva de melhora, que são poucas as empresas que hoje ainda conseguem comprar alguns ônibus novos para ir substituindo. Então, o que acontece? Mais uma vez, se nada for feito para se reequilibrar esse contrato, para dar condições às empresas de oferecerem um transporte de qualidade, cada vez os ônibus ficarão mais velhos, mais desconfortáveis, sem a qualidade que a população era acostumada aqui no Rio de Janeiro. A verdade é que a população, se parar e pensar como era há 4, 5 anos atrás, um pouco mais talvez, ela vai lembrar que os ônibus eram novos, o ar-condicionado funcionava, os bancos estavam lá inteirinhos e tudo. Isso sem contar a questão de vandalismo, que a gente não precisa nem falar, tem uma minoria aí da população que corta os bancos, quebra os vidros, quebra as lanternas, sem a menor necessidade. Então, nenhum empresário quer ter os ônibus velhos. Se pudessem, toda empresa teria os ônibus novos, mas a verdade é que hoje não há condição do pessoal trocar a frota, manter a frota com a idade que queria. Bom, terceira pergunta. A Prefeitura alega que os consórcios devem ser multados por essas questões. O que é que o setor pensa sobre isso? Olha, eu vou fazer aqui uma analogia. Faz de conta que o nosso ouvinte foi contratado para trabalhar em uma outra cidade que ele não conhece. Ele foi contratado para trabalhar, chegou lá, tem que morar na cidade, não sabia aonde morar. Mas o empregador dele, a pessoa que o contratou, fala para ele assim, olha, eu tenho um apartamento meu que está para alugar, que eu posso te alugar. Então, olha, eu vou te pagando aí pelo serviço que você vai prestar, depois que você receber, você me paga o aluguel. Problema nenhum. Então, o que acontece? Num dado momento, o contratante, o empregador, deixa de pagar o salário, desequilibra aquela relação contratual e o contratado não consegue pagar o aluguel. Por quê? Porque o salário dele não vem sendo pago, ele vem tendo prejuízo, vem tendo atrasos e tudo. Então, eu não consigo pagar o aluguel. E aí, o meu contratante, que também é quem me aluga o apartamento, resolve me processar e me despejar por falta de pagamento do aluguel, quando ele é o causador, ao não cumprir a sua parte do contrato, da minha inadimplência com relação ao aluguel. É uma questão bem justa. Então, isso se aplica ao nosso contrato. Se a Prefeitura não garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se ela não garante que eu possa prestar um serviço com qualidade, por que ela está me multando? Vamos dar um exemplo aqui do BRT, por exemplo, que está sob intervenção. Fica uma pergunta no ar. Quantas multas eram aplicadas ao BRT antes da intervenção? Quantas multas são aplicadas agora? Fica só essa questão no ar para que se entenda. Realmente, as multas devem ser aplicadas, estão na regra, estão no contrato? Sim, mas também está no contrato que ele tem que ser equilibrado, que a Prefeitura tem que zelar pela sua manutenção, pelo seu equilíbrio. Então, tudo isso faz parte de uma grande discussão que a gente vem propondo de se juntar, mais uma vez sendo repetitivo, as concessionárias, a Prefeitura, que é o poder concedente, o Ministério Público, a Justiça, a sociedade civil organizada, a imprensa, todos para se definir que transporte se quer para a cidade e que é necessário,
quanto ele custa e quem vai pagar essa conta, porque o modelo atual está defasado. Só que, mais uma vez, essas discussões demoram muito. Então, e a solução, o passageiro, como a gente sempre diz, a multa não transporta o passageiro. Então, multar alguém por não cumprir um contrato que quem lavra a multa também não cumpre, é uma situação complicada. E tudo isso, cabe recurso administrativo, cabe tudo isso, é uma discussão muito ampla, mas o setor acha que é injusto ser multado por quem não cumpre a sua parte do contrato também. A gente entende que a prefeitura está fazendo estudos, tem todos os esforços aí para isso, mas, repetindo, não posso ter soluções para daqui a 1 ano, 2 anos. A população precisa de soluções agora. Bom, vamos para a quarta pergunta mais frequente do jornalista, dos jornalistas, a questão das gratuidades, os estudantes, os idosos e os deficientes, que têm sido mais impactados pela crise atual, até do que os passageiros pagantes. Por que motivo que isso acontece? Bom, quando a gente vê reclamações na TV, nos jornais, no rádio e tudo sobre passageiros a pé, especialmente na Zona Oeste, é comum a gente verificar que quem está reclamando da falta das linhas é o idoso, é o estudante, é a pessoa que precisa fazer integração com o seu Rio Card. E que alegam o seguinte, a van não aceita o Rio Card, então eu fico sem ônibus porque eu não tenho como andar, porque o ônibus demora, porque a linha parou, e a van não me transporta, não respeita a gratuidade, a van não respeita a questão da integração, não aceita o Rio Card. Isso levando em conta que das vans que rodam na cidade, só uma pequena parte, que não chega a 10%, é legalizada pela prefeitura, pelo sistema de STPL ou de STPC. A verdade é que mais de 90% das vans hoje na cidade são totalmente ilegais. Então, o que acontece? Quem paga a passagem, quem paga pelo serviço do ônibus é a população, é o passageiro pagante. E nós temos linhas em que 90% do passageiro, ou até mais, é gratuito, porque os pagantes vão de van, por questões que não cabe aqui discutir, sobre segurança pública, etc. Então, o que a gente tem que pensar? Olha, não tem ônibus porque aquela linha não tem condições de estar operando. Quando o sistema era equilibrado, algumas linhas eram lucrativas, outras linhas empatavam e algumas davam até prejuízo, mas todas funcionavam e a gratuidade era transportada, tinha o seu ônibus ali à disposição. Hoje, pelos motivos que a gente falou nas 3 questões aí anteriores, as empresas não conseguem oferecer a frequência e as linhas que são necessárias para atender todo mundo. Então, eu acho que, mais uma vez, é necessário que o equilíbrio do contrato seja restabelecido para que todas as linhas possam rodar. E, mais uma vez, a gente volta na questão de discutir como que essa conta pode fechar, como que isso vai funcionar para o futuro. Também se fala muito, voltando aí à questão da Zona Oeste, que eu falei agora sobre as gratuidades, na questão do porquê as vans têm substituído os ônibus como transporte majoritário da população, especialmente ali, repetindo, na Zona Oeste. Por quê? Porque as linhas de ônibus foram tomadas, linhas que tinham 5, 6 ônibus rodando, de repente passaram a ter 30, 40 vans rodando no seu itinerário. Isso já foi matéria de televisão, matéria de jornal e tudo, e é uma questão que ninguém gosta de tocar, porque é uma questão de segurança pública, uma questão que envolve milícias e tudo, e fica um assunto meio complicado de se falar. Mas a verdade é que existem regiões da cidade em que, se o ônibus entrar, acaba sendo até queimado. Os motoristas são ameaçados. Os próprios passageiros pagantes, quando querem pegar o ônibus, escutam às vezes do pessoal lá, olha, não vai de ônibus não, tem que ir de van. Olha, a van é nossa aqui, é da nossa região, o ônibus não. E mais uma série de constrangimentos aí que não cabe citar, que todo mundo que anda de ônibus nessas regiões conhece. Então, o ônibus, que é o transporte legalizado, não tem condições de rodar porque não tem segurança e não tem faturamento para isso. Aí as vans cobram preço mais caro, rodam quando querem, não transportam as gratuidades, mas quem tem que resolver isso? Não são as empresas de ônibus, quem tem que resolver isso é a prefeitura, através da Secretaria de Ordem Pública, em convênios com a segurança do Estado para resolver, através de fiscalizações, porque o mesmo sistema de fiscalização que pode ser aplicado a ônibus
pode ser aplicado às vans legalizadas. E por que não às vans ilegais? Se é ilegal, não era para estar rodando. Nós vemos que a prefeitura está reprimindo construções ilegais. A prefeitura está reprimindo comércio ilegal. Por que a prefeitura não reprime também o transporte ilegal? Então, não é responsabilidade dos ônibus. Se está faltando ônibus aí no seu bairro, a cobrança deve ser encaminhada, sim, à prefeitura, porque ela é que tem condições de promover o retorno do transporte à sua normalidade. E a última pergunta aqui que se fala mais, eu acho que é mais ou menos um fechamento das 5 anteriores, é quanto tempo mais o passageiro ficará aguardando por um transporte adequado? O que é que falta para resolver o problema de quem depende dos ônibus para se locomover pelo Rio? Bom, dentro daquilo que a gente vem falando em toda essa série de podcasts e do que nós falamos em entrevistas, falamos em debates, em seminários aqui sobre o assunto, tanto no Rio de Janeiro quanto no estado do Rio de Janeiro, ou até a nível nacional, é que o modelo de transporte que vinha funcionando até aqui, em que a remuneração dele, o pagamento dele, cabia somente ao passageiro, isso tem que mudar. Nós temos exemplo de cidades como São Paulo, como Curitiba, como Porto Alegre, em que a prefeitura já banca boa parte do custo do sistema, que é o que ocorre em todo o primeiro mundo. Por quê? Assim como a saúde, assim como a segurança, assim como a educação, o transporte é um serviço essencial à população e é uma obrigação do Estado concedê-lo. Só que, ao contrário dos outros 3, o transporte é o único que é pago pelo usuário. Você vai ao hospital, você não tem que pagar a consulta, hospital público. Você vai à escola pública, não tem mensalidade. A polícia faz a vigilância do teu bairro, te socorre em questões de segurança e não te manda uma nota fiscal depois, um boleto para você pagar. O transporte não, você paga para utilizar. E pede sim, olha, já que eu pago, eu quero qualidade. Só que o que você paga hoje, infelizmente, não é suficiente para custear todo o sistema. Essa fórmula tem que mudar? Sim. A prefeitura tem ciência? Sim. Só que as soluções que a prefeitura está colocando para que esse equilíbrio possa ser feito, todas demandam muito tempo. Demandam 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a sua reclamação é para agora. Eu quero ônibus hoje, eu não quero uma solução para daqui a 2 anos. Então, esse debate tem que ser feito agora, essa questão tem que ser resolvida agora. Então, é isso que a gente pede sempre à prefeitura. Velocidade nas ações, velocidade na busca de soluções. Não precisam ser as soluções definitivas, podem ser umas soluções como uma ponte. Olha, eu tenho que chegar vivo do outro lado do rio, porque do outro lado do rio eu terei tempo para resolver, para dar uma solução. Então, é isso que tem que ser feito pela prefeitura. É exemplo do que ela fez no BRT, que está aportando dinheiro mensalmente para garantir o pagamento do salário dos rodoviários, para garantir o pagamento do combustível, que esse ano, só esse ano, já aumentou 63,5%. Então, é preciso que as pessoas entendam que um transporte de qualidade demanda recursos, demanda investimentos. Saúde de qualidade tem que ter bons hospitais, bons médicos, bons insumos, bons equipamentos. Educação de qualidade precisa ter boas escolas, professores bem remunerados, bons equipamentos, bom material didático. A segurança precisa ter bons equipamentos, serviço de inteligência, tudo isso custa dinheiro. Um transporte de qualidade também custa dinheiro e não pode ser imputado somente às empresas de ônibus essa responsabilidade, que é da prefeitura e é de toda a sociedade. O sistema de transporte no Rio hoje vive um colapso, há problemas no país inteiro, sim, mas o Rio de Janeiro, a nossa cidade, vive a pior situação dentre todas. E é isso que nós estamos sempre falando. Temos que resolver para oferecer um transporte de qualidade à população, para poder atender essas 6 perguntas que foram feitas e muito mais. As empresas sabem oferecer um transporte de qualidade que já o ofereceram por muito tempo, só que hoje não dependem mais exclusivamente de si para poder fazê-lo. Bom, assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com quem você quiser e achar que deva se interessar pelo tema. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.